Para celebrar o Halloween com as crianças, o corpo de bombeiros especialmente pegou emprestado um adereço de múmia seca. Quem tivesse coragem suficiente poderia pegar doces do pote que estava na mão da múmia. As crianças ficaram com tanto medo que ninguém se atrevia a se aproximar. Buck tentou acalmá-las dizendo que era só um adereço, não de verdade, mas o boneco era tão realista que os pequenos continuaram hesitando. Nesse momento, uma garotinha disse que não gostava do braço da múmia. Sem pensar muito, Buck puxou o braço e logo ficou pasmo. São minhocas? São tentáculos? Tentáculos? Oh meu Deus, ele é real! Ele é real! Ele é! As crianças gritaram e correram assustadas, enquanto Buck ficou completamente confuso, já que o adereço tinha sido emprestado de uma equipe de efeitos especiais de Hollywood. Ele jamais imaginaria que fosse uma múmia de verdade. Logo, a polícia chegou e levou a múmia junto com o braço arrancado. Buck só queria proporcionar um pouquinho de emoção para as crianças, mas acabou tornando tudo assustador de verdade. A frente do quartel se encheu de curiosos exigindo uma explicação. A investigação revelou que a múmia se chamava Billy. Por uma série de acidentes, ele acabou sendo vendido como um adereço e, por coincidência, foi parar nas mãos de Buck. Mas antes que todos pudessem se acalmar, outro incidente aconteceu. Para comemorar o Halloween com a filha, um homem colocou uma abóbora gigante na cabeça, mas ela ficou presa e não saía mais. No começo parecia algo simples, mas por mais que o capitão puxasse, a abóbora não se mexia nem 1 milímetro. Uau, acho que ela realmente está presa. Ok, pessoal, coloquem ele na cadeira. A abóbora era tão pesada que o homem quase caiu no chão. O capitão mandou Buck pegar lubrificante, enquanto o homem resmungava sem parar. Ele dizia que tinha sido fácil colocá-la, então por que não saía? Todos os anos ele fazia a brincadeira do cabeça de abóbora para a filha, mas dessa vez algo deu errado. Logo trouxeram o lubrificante e todos acharam que seria fácil resolver, mas quando começaram a puxar, o homem gritou de dor. Todos ficaram confusos. O que estava acontecendo? O veterano Chimney pediu que levantassem um pouco a abóbora, e foi aí que viram que o pescoço do homem estava cheio de erupções, provavelmente uma reação alérgica. Mas quando a colega negra perguntou, a filha respondeu que o pai nunca teve alergia a abóboras. Tem ideia de há quanto tempo ele comprou essas abóboras? Ele disse que foi no mês passado. O motivo estava claro. As abóboras estavam apodrecendo e cheias de bactérias, o que causou uma reação alérgica e inchaço facial. Por isso a cabeça ficou presa. Mas antes que pudessem aplicar o remédio, o homem começou a ter dificuldade para respirar e caiu no chão. Todos perceberam que a situação era grave. Ele provavelmente engasgou com sementes de abóbora. Sem perder tempo, Buck pegou uma serra elétrica e começou a cortar a abóbora. Todos estavam tensos, com medo de ele acertar a cabeça do homem. Felizmente, nada de ruim aconteceu. Eles conseguiram abrir a casca e, em seguida, aspiraram as sementes que bloqueavam a garganta dele. Depois de uma intensa reanimação, o homem voltou a respirar. Ao ver o pai salvo, a filha correu e o abraçou. O homem prometeu que nunca mais faria o papel de cabeça de abóbora. O Halloween, que era para ser divertido, acabou sendo um desastre por causa da própria tolice dele, e quase o matou. Buck o consolou, dizendo para não se culpar, pois como bombeiro, ele já tinha visto todos os tipos de ferimentos idiotas. Mas no segundo seguinte, acho que desloquei meu ombro. Central, vamos precisar de outra unidade médica aqui. Depois de um breve tratamento, o braço de Buck não sofreu grandes danos. Mas assim que o médico saiu da sala, Buck começou a ficar muito inquieto. Afinal, naquele dia de Halloween, ele tinha arrancado o braço esquerdo da múmia e agora era justamente o mesmo braço, no mesmo ponto da articulação que estava machucado. Buck achava que isso não podia ser coincidência. Talvez fosse a maldição da múmia. Ele então começou a investigar e descobriu que aquela múmia chamada Billy não era nada comum. Ela já havia sido emprestada para vários lugares diferentes. Primeiro para uma loja recém-inaugurada, que pegou fogo pouco tempo depois. Depois, para uma arena de rodeio, onde ocorreu um pisoteamento trágico. E por fim, para um parque de diversões que foi destruído por um furacão. Seria possível que tudo isso fosse apenas coincidência? Buck estava convicto. Uma vez que alguém chamasse a atenção da múmia Billy, estaria fadado a sofrer sua maldição sombria. Seus colegas caíram na risada com a teoria. Ninguém imaginava que o despreocupado Buck pudesse ser tão supersticioso. Parecia que a história terminaria ali, mas Buck não desistiu. Ele continuou pesquisando na internet e descobriu que Billy havia sido um assaltante. Como seu corpo inteiro estava coberto de bolhas, ele ficou conhecido como Billy Bolhas. Durante um assalto, seus próprios comparsas o amarraram e o entregaram à polícia para receber a recompensa. Porém, pouco tempo depois, os 6 cúmplices morreram misteriosamente, todos de maneiras horríveis. Isso só confirmava na cabeça de Buck que Billy era alguém que não devia ser provocado, mas as surpresas estavam longe de acabar. No dia seguinte, algo estranho aconteceu com Buck. Uau! Seu colega levou um susto ao vê-lo. Buck olhou no espelho da câmera e percebeu que bolhas haviam surgido em seu rosto. Será que ele realmente tinha sido amaldiçoado? Seu colega, tentando acalmá-lo, passou uma pomada e disse que devia ser apenas uma reação alérgica. Muitos problemas de pele aparecem por causa do estresse, e talvez o medo da maldição tivesse deixado Buck tão nervoso que isso provocou as bolhas. Em poucos dias elas desapareceriam, garantiu o colega. Ed até apostou $5 com ele dizendo que era só alergia. Mas 3 dias se passaram e, em vez de melhorar, as bolhas aumentaram ainda mais. Buck olhou para Ed e perguntou, e agora? Vai me dar os $5? Ed, sem ter como negar, entregou o dinheiro, mas Buck retrucou. Você acha que isso é só sobre $5? Se não acredita em maldições, como explica essas bolhas na minha cara? Não dá pra negar.
Esse Halloween foi emocionante até demais.